Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Boa tarde. Antes de eu começar, eu vou passar um pouco do nosso manifesto da Human. Pode, só tu vai passar o valor, vai pegar o valor maior. Há momentos na história em que tudo muda. Estamos vivendo um desses momentos agora. A inteligência artificial não é apenas uma ferramenta. É o início de uma nova era criativa. E toda nova era nos coloca diante de uma escolha. Qual será o papel do humano? Eu nem vou falar muito do trabalho que você Somos a Human. Nascemos como estúdio, viramos Academy, crescemos como movimento, mas nossa essência nunca mudou. Criar é, e sempre será, um ato profundamente humano. A IA é poderosa, mas vazia. Ela não acorda às 3 da manhã obcecada por uma ideia. Não hesita diante de uma escolha difícil. Não sente o frio na barriga antes de apresentar um projeto. E não se arrepia quando vê que funcionou. Na Human, não ensinamos truques nem comandos mágicos. Ensinamos como usar a IA com intenção, estética e direção. Para criar algo novo, realmente profundo. É você dizendo ao mundo, isso que está na minha cabeça precisa existir. A IA entrega milhares de possibilidades em segundos. Mas quem escolhe qual delas merece nascer? Quem decide o que tem valor? No fim, a IA só amplifica. Mas amplifica o quê? Sua visão ou sua falta de visão? Sua coragem criativa ou o medo de arriscar? As ferramentas mudam. A criação continua sua. Seja Human. Bom, para quem não conhece a Human, nós somos o maior ecossistema de IA para o mercado criativo, nosso mercado de marketing e publicidade. E a gente trabalha em 3 frentes. A gente tem um estúdio, onde a gente executa campanhas com IA para marcas, para agências e para produtoras. Tem campanhas nossas na TV, tem campanha na rua. A gente tem um braço de educação, que é a Human Academy, hoje com 23 mil alunos, numa plataforma online, com cursos, com ferramentas, comunidade. E a gente tem um braço de capacitação de líderes e times criativos, onde a gente já capacitou times da Nestlé, da Tokstok, Decolar, times do Google, enfim. A gente já está há 2 anos e meio no mercado e crescendo mês a mês. Eu sou o Nando, sou um dos fundadores e CEO da Human. Eu venho do audiovisual, então por muitos anos eu atuei como diretor, tive produtora. E nos últimos 2 anos a gente tem vivido de perto uma das maiores revoluções, A IA chegou com impacto. Vocês devem estar ouvindo em todos os lugares IA o tempo todo, E para vocês terem uma ideia, a internet demorou 20 anos para mudar a forma como a gente se relaciona. As redes sociais demoraram 10 anos para mudar a forma como a gente se comunica. E a IA, em 2 anos, veio revolucionando tudo. Até hoje, nenhuma revolução tecnológica teve essas 3 características: impacto, abrangência e velocidade. E a gente costuma falar que isso não é só mais uma onda, é um verdadeiro tsunami que veio para ficar. Não adianta, não é um metaverso. Vocês estão vendo, a IA está aqui e ela não vai embora. Os dados não mentem, gente. O Spotify demorou 11 anos para atingir a marca de 100 milhões de usuários e o ChatGPT alcançou isso em apenas 2 meses. 88% das empresas já estão usando IA. 93% das marcas e das agências já estão vendo resultado em eficiência, em velocidade. Então, a IA não é hype. Vocês estão vendo e vão ver cada vez mais esse assunto. Não adianta. Queira ou não queira, ela está aqui entre nós. Ou a gente avança com ela, ou a gente fica para trás. O fato é que quanto mais repetitiva e simples é a tarefa, mais fácil ela vai ser substituída e ela pode ser automatizada.
Empresas que estão, enquanto tem empresas que ainda estão, né, receosas, ainda estão com medo de como fazer, será que é momento? Tem outras empresas que já estão testando, né, já estão validando, entendendo como integrar isso no fluxo de trabalho. Só que só 6% dessas empresas que estão usando de fato conseguem tirar um valor real dessas ferramentas. E o segredo desses 6% não é sobre ferramenta, é sobre como agregar isso no processo, né? No fluxo de trabalho, com decisões humanas no meio dessas automações. A adoção dessas ferramentas de forma profissional, né, já está ditando 3 vezes mais receita por colaborador. 40% das aplicações nas empresas, isso é uma previsão, até o final do ano, vão ser feitas por agentes de IA. E quem que usa IA? Né? Quem que usa bem essas ferramentas? Quem tem visão, quem tem método, né? Quem tem processo. Esses são alguns dos nossos clientes e o nome Human ele não veio à toa. A gente entendeu muito rápido, muito cedo, que o grande ativo dessas ferramentas é quem está por trás pilotando elas. Né? E a gente não teria entregue nenhum desses trabalhos aqui se a gente não tivesse um time com noção de narrativa, linguagem, com bom gosto, com estética, noção de fotografia. Eu separei aqui, para dividir com vocês, alguns cases nossos, tá? Para a gente poder comentar com vocês. Esse é um case que está na rua agora, em São Paulo, para Três Corações. Essas imagens, aqui é 100% IA, tá? Então, os filmes são em looping, estão em relógio, na rua, estão em mobiliário urbano, out of home. Essas imagens todas com resolução para impressão, elas saem, a gente sabe que a IA ela entrega em 72 dpi, né, com resolução para tela, só que a gente já consegue chegar numa resolução para impressão com qualidade para ir para a rua, né, para ir para out of home mesmo, né, para outdoor. Essa é a nossa campanha mais recente de estático, a gente fez o banco de imagem inteiro da Stone, tanto da maquininha, tom, quanto do cartão. Então, aqui a gente consegue ver uma qualidade de fotografia, né, estética. A gente respeitou as cores da marca. Para fazer essa campanha, isso aqui é só um pedaço, foram mais de 120 imagens entregues para a Stone que estão na rua já. Para chegar nisso aqui, a gente aprovou o casting, os modelos antes com a marca. Então, a gente gerou todos os modelos e aprovou com eles. É isso aqui que vocês querem? Aprovou a locação, né? Aprovou o figurino. Então, com IA, a gente já consegue chegar nesse nível, né, de exigência de um cliente, né, nesse nível de briefing. Nando, cara, super curioso, vou te interromper. Todo mundo aí não existe. Aqui é 100% IA, gente. 100%. Não existem. Eu também ainda não me acostumo, essa é a real. Mas, assim, aqui a gente vê ângulo de câmera diferenciado e a gente vê uma marca grande, que tem exigência, que tem um briefing bem definido e a gente chegando no que a marca quer. Né? Então, controle total. A gente está numa outra era agora, está muito mais fácil agora. A gente tem modelos de consistência que a gente consegue chegar com mais fidelidade. Né? Então, isso é uma baita campanha. Essa campanha aqui eu vou rodar e depois eu comento, mas ela passou muito tempo na televisão, tá na Globo. Você conhece a Las Vegas do cinema, da música, dos espetáculos, mas você já sentiu Las Vegas? Não? Então vem cá, porque aqui, a cada minuto, alguém vive algo extraordinário. Aqui a diversão não para, a emoção domina o tempo. É sempre agora. Vem que eu te levo. É só baixar o app da BetMGM. BetMGM é tempo de Vegas. Galera, isso aqui, deixa eu passar, 100% IA, tá? Uma campanha que foi para a TV, né, que se fosse rodada mesmo com câmera, seria uma fortuna, não que Bet não tenha dinheiro para isso, mas seria uma fortuna, rodado em Las Vegas, com locação, com bastante figurino, com bastante gente, cast, movimentos de câmera complexo, e agora com o IA é possível de fazer. Então, assim, agora a gente está passando nas agências, a gente está passando nos times de marketing, e o que a gente fala muito é que agora a gente não precisa usar IA mais para substituir a câmera, a gente pode ir além. Então, o desafio agora é olhar para um roteiro e pensar, cara, para onde eu posso levar esse roteiro?
Agora que um trabalho de pós, né, que antes seria muito caro ou muito demorado, agora é mais prático, o que eu posso fazer com esse roteiro para ele ir além e um golinho a mais, sabe? Um movimento de câmera diferenciado. Então, esse é o desafio agora, né? Não é substituir a câmera, mas é pensar completamente fora da caixa, né? E para aprovar aquele filme, a gente fez um animatic, né? Para o cliente entender se estava cabendo nos 30 segundos. Isso foi feito com IA também, tá, gente? Se tá cabendo, se está confortável, se a locução encaixa, se está muito rápido. Então, para fazer a aprovação com o cliente, a gente fez esse animatic, porque se a gente fosse apresentar um storyboard, o cliente não ia ter noção desse movimento de câmera contínuo, né, de um ligando no outro. Então, isso aqui é muito legal, gente. Isso aqui é feito com IA em uma madrugada. Então, assim, agora é possível fazer o que a gente quiser, né? Esse outro case, vou passar primeiro e a gente já fala sobre ele. Essa campanha para o Boticário, ela saiu no mês passado, e ela é um exemplo legal, porque aqui é um híbrido, né? Teve captação, então esses modelos são reais, foi filmado num estúdio. O que a gente fez? A gente criou o fundo para ambientar esses modelos, né? Ambientar a cena, e todas essas imagens de insert daqui para frente é tudo IA. Então, o planeta colidindo, todas essas imagens que são sensoriais, né? Então, aqui a gente pode ver que a gente não está mais refém de banco de imagem, né? A gente não precisa mais ficar refém do que está em stock image, né? Na internet a gente pode gerar tudo o que a gente precisa. Boticário é um cliente exigente, então o planeta colidindo foi super difícil de chegar. A gente achou que ia ser simples, mas eles queriam exatamente do jeito que o time de marketing imaginou, mas a gente chegou. Então, assim, aqui a gente vê uma campanha que está na TV também, né? E que é uma campanha híbrida. E a gente acredita muito nesse híbrido. A gente já fez campanha para Vivo, já fez várias outras campanhas nesse mesmo modelo, que abriu câmera e a gente usou IA para agregar e elevar o nível da produção. Do lado de cá, interno da Human, a gente tem o Human OS, uma plataforma que a gente fez com IA para o nosso time usar. Então, aqui, a galera de social media tem acesso a todos os posts, como eles estão performando. O time de atendimento tem acesso, se tiver alguma dúvida, ele pode ir ali, tem quase um oráculo assim, da empresa. O time de vendas, dashboard, né, dashboard para a gente acompanhar como que estão os lançamentos, o retorno disso. Então, a gente fez um sistema operacional nosso, usando IA, né, fazendo com Vibe Coding. Cara, isso para a gente, assim, mudou completamente a nossa forma de trabalhar. Ficou muito mais ágil, muito mais prático. Aqui a gente tem Kanban para fazer gestão de projeto. Então, a gente fez o nosso próprio sistema operacional. E isso é muito viável de fazer, tá, gente? Isso aqui não é nada de outro planeta, é possível fazer hoje. Um outro bom exemplo de Vibe Coding é a nossa própria plataforma, né? Um projeto que ia levar de 6 a 8 meses para fazer, a gente fez em 3 semanas e botou de pé. A gente tem os nossos cursos, mas a gente quis fazer uma plataforma que vai muito além. Então, aqui a gente consegue fazer do jeito que a gente gosta. Então, além dos cursos, né, a gente também tem como aprender para o workflow, a gente fez um Canvas, a comunidade está aqui dentro. Então, a gente consegue agregar tudo para trazer mais conveniência para os alunos. Antes era tudo apartado, né? Os cursos na Hotmart, a biblioteca era num site, a comunidade era no Discord, e agora está tudo num lugar só. Tudo feito internamente pelo nosso time em 3 semanas. Tá? Então, assim, era de fato um projeto de 6 a 8 meses, onde a gente investiu uma fortuna e agora a realidade mudou. Um outro exemplo é a nossa landing page, também foi feita com IA. Tá? Então, está cada vez mais prático fazer e criar e desenvolver. Agora com o cloud, melhor ainda, tem o Lovable. Então, assim, tem bastante ferramenta boa para você criar landing page. A nossa também foi feita assim.
Então, vocês estão vendo que tem infinitas possibilidades. Do lado de produção de filme, no lado de criação, eu separei algumas das possibilidades que a gente tem usado. Então, para fazer brainstorming, para estruturar roteiro. Então, às vezes, você tem uma ideia de um filme, você pode dividir essa ideia do seu filme com uma LLM, né? Pode ser o Claude, pode ser o GPT, pode ser o Gemini. Você só manda um áudio para ela e pede para ela, pô, estrutura para mim num script de roteiro. Pronto, ela vai pegar a tua ideia, vai estruturar lindamente, e aí você pode ir além. Você pode pedir, agora decupa para mim, cena a cena, e ela vai criar cena a cena do seu roteiro. Então, isso é uma mão na roda, assim. E aí você só vai refinando com ela o que você gostou, o que você não gostou. Para fazer imagens para tratamento, sugestão de casting, como a gente fez com a Stone, geração de shot list, é o que eu comentei, de fazer a decupagem, pô, faz para mim um cena a cena, storyboard, animatic, como vocês viram, da BetMGM. Na produção, criação de fundos, pode ser para fundo de verde, né, chroma key, ou virtual production, como que vocês viram do Boticário. Cenas aéreas, insert, né, para somar e dar mais valor de produção. Time-lapse, 3D, criação de cenários, animação. Cara, animação, putz, é uma delícia fazer animação com IA. Né? E o resultado fica, assim, incrível. A animação, a gente tem uma licença poética, né? A gente pode pirar mais. Então, assim, é um baita serviço, né, usar IA para fazer animação. Na pós-produção, a gente já consegue remover sujeiras e objetos de uma cena, fazer dublagem, criação de trilha, estabilização. Então, você tem uma imagem que está toda tremida, você consegue estabilizar com IA, VFX, né, efeitos para pós, lettering e slow motion. Lettering está melhorando cada vez mais, tá? Então, o próximo salto vai ser a gente conseguir fazer bem feito motion graphics e vai ficar muito mais simples. Ninguém precisa saber fazer com After Effects, que é um inferno, é difícil. Então, agora vai ficar cada vez mais simples. Está tudo evoluindo muito rápido, né? Muito, muito, muito rápido. E a gente está vendo isso na pele, né? A gente tem cursos, então a gente tem que manter tudo atualizado. Então, a gente tem time de professores gravando diariamente, porque tudo evolui muito rápido. Né? E está cada vez melhor. Aqui um exemplo de acting. Então, a partir de uma mesma imagem, diferentes sensações, você consegue ver que ele já consegue trazer essas sensações para as imagens, né? Na hora de animar. Mistura de emoções. Você consegue pedir para ela começar de um jeito e, de repente, ela encontra alguma coisa ou lembra de alguma coisa e ela muda a emoção no meio. Então, você já consegue dirigir uma cena com IA. Múltiplos personagens. Você consegue também dirigir quando tem mais de uma pessoa na cena. Então, aqui eles estão brigando e ela vem, e né, afaga eles e eles se reconciliam. E a física. A física está cada vez mais realista, né? Está cada vez mais assertiva. Você vê que vem gota na tela, né? Gota na câmera. Então, isso aqui, que era um problema, né? A física, o carro derrapava, andava de ré. Então, agora isso aqui já mudou também. Mas como fazer isso na prática? Eu separei para vocês alguns workflows práticos, tá? De ferramentas que a gente tem usado. Criação de slides. Tá? O Gamma é bem legal para criar slides. O Gamma, você vem, você coloca o seu texto, né? Você pede para ele gerar, ele vai gerar os slides, né? E você consegue também ir mudando isso através de um chat de prompt bem simples com ele. Então, aqui você fala assim, ó, como que eu posso te ajudar? Ah, vamos trocar o look and feel? Né? Vamos experimentar uma outra identidade? E ele já te apresenta um desdobramento com outra identidade. Tá? Então, o Gamma ele é bem legal para fazer slides. Principalmente slides que são mais rápidos, assim, sabe? Apresentação para time, apresentação interna. Então, isso aqui é uma mão na roda. Landing page no Lovable, que foi onde a gente fez. Né? Então, ó, a gente foi no Cloud, pediu para ele criar um prompt para o Lovable, para a gente fazer uma landing page, colocou as características, colocou a cor predominante, né? A fonte principal que a gente quer, e aí ele gera um prompt para a gente colar no Lovable e gerar a nossa landing page. E lá no Lovable, a gente consegue ir aprimorando, mudando e setando como a gente quer. Ó, a gente colou o prompt, mandou rodar, e ele vai fazer a landing page para a gente. Suno,
ótimo para fazer trilha. Quem conhece o Suno sabe que ele hoje é o melhor que tem para fazer trilhas, tá? Então você consegue subir lá. Ele pode te ajudar a fazer a letra, mas se você já tem a letra, que é o ideal, você sobe a letra, escolhe o estilo, e ele tem um monte de estilos, tá? Tem um monte de estilo brasileiro também. E ele cria para você, você consegue editar depois, ele tem todos esses estilos. E aí, cara, é infinito, né? Então, para fazer trilha, para fazer jingle, para fazer... enfim, trilha mesmo, para social media, né? Para uma campanha, o Suno ele é ótimo para isso. Consegue subir um pouquinho? Aqui é um exemplo legal do Suno. Por favor, obrigado. You stitched me out of nothing. Still expect me to be whole. You gave me words, but never a voice. You gave me eyes, but nothing to see. I'm not asking to be perfect. I'm asking to exist. Is that so disgusting to you? Am I really that disgusting to you? Eu não sei vocês, mas eu gosto demais dessa música. Ela foi feita com o Suno e o clipe foi feito todo em IA, tá? Então esse é um diretor, Simon Meyer, né? Ele tem usado muito bem IA, inclusive uma boa dica no Instagram dele, tem muita coisa legal, porque ele está trazendo os roteiros também muito bons para IA. E, enfim, eu gosto demais, tudo feito no Suno. Mockups. Mockup no GPT, né? Você pode ir lá pedir para ele criar uma camiseta, você sobe a sua logo, pede para ele colocar no centro da camiseta e ele vai aplicar como estampa, ou Recraft. Recraft é uma excelente dica para aplicação de rótulo, aplicação de estampa, ele entende as curvas. Isso aqui é loucura, isso aqui é bruxaria, tá? Ele coloca, ele entende exatamente o formato da imagem do mockup e ele consegue aplicar lindamente, tá? O Recraft. Ainda no Recraft, criação de ilustração, tá? Pack de ilustração. Ele tem um monte de estilos prontos, ou, o que é mais legal, na IA, você pode criar o seu próprio estilo. Você sobe as referências, escolhe o peso que você quer, e pronto, você está criando o seu próprio estilo para desdobrar em um pack infinito de ilustrações. O que é legal do Recraft? Ele exporta em vetor. Então, você consegue exportar em SVG, o que é ótimo, né? Que a ilustração em vetor, você consegue aumentar para o tamanho que você quiser. E aí você escolhe o teu estilo, coloca o prompt, e pronto, você tem um pack infinito de ilustrações ou ícones da sua marca ou do seu cliente. E olha que legal como fica. E aí você tem um estilo que é proprietário, né? Que vocês criaram, né? Criaram para a marca do cliente de vocês ou para a marca de vocês. E é muito legal isso aqui. Tá? Recraft é uma ótima dica para ilustração. FreePic, que agora é Magnifique, para fazer banco de imagem. Você sobe o prompt para gerar a imagem, gerou a primeira. Usando o Nano Banana 2, com um simples prompt, você consegue ir desdobrando num banco de imagem infinito. Então, troca a roupa dele por azul, troca por uma mulher. Agora, eu quero essa mulher sentada num sofá, mexendo no celular. Agora, faz uma imagem desse ambiente. E aqui, olha só, rapidamente, com o Nano Banana 2, com prompts curtos de comando, você consegue fazer um banco de imagem infinito. Tá? Isso aqui, o FreePic agora se chama Magnifique. A partir da semana passada, ele mudou para Magnifique. Tá? Ainda no FreePic, com o Nano Banana, você pode fazer um clone. Então, eu peguei uma foto ali, Nano Banana 2, o personagem está em um estúdio com iluminação difusa, foto de perfil. E ele cria. Então, assim, agora não tem mais desculpa. Né? Inclusive, se vocês quiserem trocar a foto de vocês no LinkedIn, está aqui a dica, né? Sobe uma imagem de vocês e vocês conseguem clonar vocês e fazer o que vocês quiserem, o shoot inteiro, tá? Com fotos de vocês ou do personagem que você criou. O Nano Banana é ótimo, olha só o resultado, tá? A partir de uma imagem. O Nano Banana 2 é ótimo, porque ele é um modelo de consistência, tá? Então, você consegue desdobrar o que você quiser usando ele. Pode ser no Magnifique, mas pode ser em qualquer ferramenta. Agora, vocês já sabem que Nano Banana 2 é um modelo de consistência se você quiser garantir a estrutura da imagem e só ir desdobrando. Tá? Imagens de produto também com Nano Banana. Eu subi as imagens em fundo branco, coloquei o prompt e ele vai criar, olha ali, ele vai ambientar
esse produto e transformar num estilo profissional. Gente, isso assim, ó, parece mágica, não é mágica, tá? E funciona. E eu tenho um personagem. Quero pegar o produto e inserir no personagem. Tá ali, ó. O homem está usando o headphone no pescoço. O prompt foi simplesmente isso. O homem está usando um headphone no pescoço. Você liga e olha só, foto de detalhe do produto que veio, aquelas imagens de fundo branco, tá, gente? E você consegue ambientar, consegue fazer detalhe, consegue fazer iluminação de estúdio, tá? E aí fica mais profissional a sua entrega no seu e-commerce ou no e-commerce do seu cliente. SEO no Cloud Code, né? Você pode falar que ele é um auditor de SEO, né? Sênior, pedir para ele fazer uma auditoria completa no teu site, ele vai fazer, tá? Ele vai fazer toda, ó, ele vai estudar o teu site, vai ver pontos de melhoria, né? Onde que você está indo bem, onde que dá para melhorar, e ele vai te indicar. E aí você no próprio cloud pede, pô, agora cria um material prático, aplicável e bonito, com termos práticos, né? Com esse resultado, e aí ele vai te dar uma página para você poder apresentar para o seu time. Então aqui fica mais fácil de você visualizar onde você tem que melhorar, né? Onde vocês estão indo bem, quais são os pontos fortes do site, do blog. Então, a auditoria de SEO com Cloud Code funciona demais. Moodboard no Midjourney. A gente usa muito o Midjourney para gerar imagem estática. O Moodboard é uma forma da gente treinar um estilo. Então, a gente sobe os estilos que a gente quer. Aqui, por exemplo, o editorial da Jaquemu. E a gente, a partir daqueles estilos, a partir daquele moodboard, a gente cria imagens usando aquele estilo. Aqui a gente fez outro com filmes que a gente gosta. E a gente copia o código do moodboard, cola no final do prompt e começa a gerar imagens e ele segue aquele estilo do moodboard. Dublagem com HeyGen, gente. Isso aqui a gente usou para internacionalizar a nossa empresa. Então, você coloca o filme, escolhe os idiomas que você quer, coloca o idioma que foi feito o filme, né, a gravação, e voilá, dá OK e já fica pronto. Você consegue editar, né? Eu, como carioca, falando Midjourney, às vezes ele não entende. Então eu vou lá, dou uma revisada, né, vejo se está tudo certinho, e ele chega nesse resultado aqui. Bonjour et bienvenue à Human Academy. Vou aumentar um pouquinho para vocês ouvirem melhor. Bonjour et bienvenue à Human Academy. مرحبا بكم في أكاديمية Human. Hola y bienvenido a Human Academy. Здравствуйте и добро пожаловать в Human Academy. Ciao e benvenuto alla Human Academy. Olá, seja muito bem-vindo à Human Academy. Tá com delay, não é o delay do vídeo não, tá? O delay da transmissão. Mas assim, a gente colocou os nossos cursos em 9 idiomas. Então tem eu falando chinês, né, falando árabe, inclusive árabe caiu muito bem. Então, é muito legal isso aqui, gente. É simples, tá? HeyGen foi onde a gente usou, simplesmente para internacionalizar a empresa, tá? Então, eu separei aqui um toolkit, né? Agora é aquele momento de tirar foto, com todas as ferramentas que a gente mais usa de IA. São muitas ferramentas, vocês não precisam assinar todas, mas são as principais ferramentas do mercado. Eu indico para quem quer começar a criar imagem, começar a criar vídeo, eu indico ir atrás dos hubs, tá? Porque o hub ele concentra vários modelos dentro dele, então fica um custo-benefício bom. A gente tem usado agora o FreePic, é magnífico, a gente tem usado bastante. Entre as LLMs, todas são boas, tá? A gente usa o GPT, a gente usa o Cloud, a gente usa o Gemini, então todas vão entregar super bem. E a gente separou aqui, né, para essa apresentação, eu separei aprendizados que a gente teve, né, nesses últimos 2 anos, à frente desse mercado, trabalhando com IA, com grandes times de marketing, grandes agências. E o primeiro é que IA não é futuro, né? Por mais que a gente ouça falar muito, a IA já está presente, já falei isso antes, né? Não adianta querer lutar contra, ela veio para ficar. Não existe botão mágico, tá? Não tem aquela coisa de você apertar o botão e, bum, saiu a campanha linda, maravilhosa, pronta. Até porque o dia que existir um botão mágico, todo mundo vai ter acesso. E aí volta aquela questão de todo mundo fazendo coisas iguais, tá? Então aqui é um trabalho de aprimoramento, tentativa e erro, tá? Não tem o botão mágico que você aperta e está tudo pronto. E o processo faz diferença. Então, dependendo do produto do seu cliente, você vai precisar usar uma pós no Photoshop, né, para fazer uma correção.
Às vezes, você vai precisar usar o after, né, se for muito complexo. Então, assim, faz muita diferença, tá? E aí, se você coloca uma imagem que está bonita com IA, você coloca no Photoshop e tem um retoucher no processo para dar um up na imagem, ele vai levar para um outro lugar, tá? A qualidade da imagem. Eu digo isso para quando são clientes grandes. É óbvio que dá para fazer muita coisa parando nas ferramentas de IA. Mas se você tem um cliente grande que tem exigência, a pós vai ajudar, tá? Principalmente nos rótulos. Não é tão barato, nem tão rápido quanto as pessoas imaginam. Apesar de ser mais rápido que uma produção, calma na pressão com o time, tá? Então, assim, se vocês têm um time abaixo de vocês, né, se vocês estão liderando, calma, porque não é assim, não existe botão mágico, né, já falei. Então, sem pressão no time, é mais rápido? É. Mas dependendo da complexidade, vai levar mais tempo, né? A gente passou por isso no Boticário, aquele planeta explodindo, a gente achou que ia ser rápido e demorou uma semana para chegar no que o cliente aprovou, tá? E não é tão barato porque é tudo em dólar. A gente gasta os tokens em dólar. Então, coloquem, né, na planilha uma gordurinha a mais, caso precise gerar mais imagens. Segurança não aceita desculpa, tá? Então, quando a gente está falando de vibe coding, se preocupem com a segurança. Tá? A gente já passou por vários ataques na plataforma desde que lançou. Então, assim, é segunda-feira, 9 horas da manhã, um ataque de um hacker do nada. Então, assim, a gente está falando de vibe coding, a gente sabe que tem esse problema, tá? Então, segurança é primordial, né? A gente está tratando dados de outras pessoas, né? Então, segurança com esses dados é essencial. Testar também é essencial. A gente vai ouvir muito esse ano, vocês já devem estar ouvindo, que os agentes de IA vieram para automatizar processos. Ah, agora eu consigo escalar a criação de carrossel, consigo escalar a criação de reel. Beleza, mas tá indo bem? Está performando? Porque não adianta você ter um volume por volume, não adianta, né? Para que você vai ter um volume e não está vendendo mais? Então, assim, testar é essencial, tá? Você pode automatizar, mas olhem os resultados disso, vê se faz sentido esse volume todo, só porque agora dá para automatizar. Não existe inteligência artificial sem inteligência humana, tá? A IA, ela dá as respostas, mas quem faz as perguntas somos nós, né? Então, a gente que traz a intenção, né? A gente que traz o que a gente quer tirar desse resultado. Então, não adianta, né? São os humanos por trás que vão trazer esses inputs. Quem que é o novo profissional que vocês precisam contratar, né, ou que vocês precisam buscar ser cada vez melhor, né? É o profissional que é curioso, né? As ferramentas estão evoluindo toda semana, então você tem que ter um mínimo de curiosidade para experimentar, né, para ver, para buscar saber. Então, o profissional curioso, ele tem muito valor agora. Não adianta, porque senão ele vai ficar parado no tempo. O profissional que tem repertório, tá? Repertório é essencial, porque é dali que vem o input. Se você não traz esse repertório para a ferramenta, você vai chegar em resultados genéricos, né? Você vai chegar no mais do mesmo. Então, volta aquela história do humano por trás. O que a gente fala muito é, ninguém melhor para fazer uma ilustração com IA do que um ilustrador. Porque ele tem repertório, ele tem bagagem. Ninguém melhor para fazer um texto com IA do que um redator, que vai ler o resultado e falar, cara, isso aqui está legal ou não está legal. Tá? Então, repertório e bagagem é a base de tudo. Curadoria, né? Você aperta um botão, vem 4 imagens. Você aperta, vem mais 4. O que de fato é legal? O que merece ir para a rua? O que é diferente de verdade, né? Então, curadoria é muito importante e senso crítico é essencial, porque a gente sabe que essas ferramentas mentem para a gente, elas querem agradar a gente, né? Vocês já devem ter passado por isso. Então, senso crítico para duvidar do que vem do ChatGPT, né? Do Gemini, do Claude. Pergunta para ele, cara, de onde você tirou isso? Me mostra as fontes. Desconfia. Né? Tem um caso, na revista Exame, se não me engano, saiu um artigo com as 10 maiores vilãs de novelas brasileiras. 5 delas nunca existiram. Então, o que acontece? O jornalista pegou e deu um Ctrl+C, Ctrl+V e nem buscou saber se existem essas... Pô, são vilãs de novela, gente. Isso tem no Google. Então, assim, senso crítico, tá? Para essas respostas que vão vir. É mais fácil do que parece, está cada vez mais prático. Eu mostrei para vocês modelos de consistência, isso há 2 anos atrás era um inferno para fazer, era a época de 6 dedos, agora não está mais assim. Então, assim, qualquer um consegue aprender,
Qualquer um consegue integrar no fluxo criativo, tá? E por fim, a ética não mudou. Não é porque agora é mais fácil você pegar uma imagem, usar o Nano Banana e trocar a roupa da pessoa. Você vai lá no Pinterest, pega uma foto bonita, joga na ferramenta, usa o Nano Banana e fala, troca a roupa por essa roupa aqui. Não pode, gente. Isso é plágio. Você está plagiando. Então, assim, a ética não mudou. As ferramentas avançaram, mas todo cuidado é pouco. E isso é importante, não só para a gente, mas é importante para os nossos colaboradores entenderem, né? Para a gente evitar risco dentro da empresa. Então, não adianta você pegar uma imagem de alguém e trocar apenas um detalhe e usar comercialmente. Tá? Vai esbarrar em processo e vai perder. Então, a ética não mudou. A revolução está acontecendo, vocês estão vendo. A tecnologia está pronta, então tem muita gente que está esperando, vou esperar evoluir. Cara, já evoluiu, vocês viram os cases, já tem campanha na rua, as marcas grandes já estão adotando, então já está acontecendo e a hora de ir atrás é agora. O mercado tem muita demanda, tá? De verdade. Tem muita demanda para agências que querem agora começar a entregar a produção, tá? Entregar animação, mascote. Tem demanda para pessoas que querem se recolocar no mercado. Então, tem muita empresa precisando dessas pessoas que entendem de IA no mercado criativo. Tá? E tem demanda para quem quer abrir um estúdio, né? Quem quer empreender, assim como nós abrimos estúdio. Gente, tem muita demanda. Tá? Quem curte, quem quer empreender, abrir um negócio, cara, chama um amigo, chama 2 amigos, abre um estúdio, porque tem demanda no mercado. Tá bom? É isso, esse é meu @ Nando Bloom. E aí, sigam a gente. Obrigado. Valeu demais. Caraca! Pessoal, mais alto, mais alto, mais alto, mais alto. Nando, cara, poucas palestras eu me sinto tão... Trazer um jargão aqui do Sul, tão tanso, igual assistir a tua palestra, cara. Animal, cara. Tá? Tem coisas tão inspiracionais que a gente entende, que sabe o que está acontecendo, mas ver o bastidor de uma agência que faz dinheiro e entrega para grandes cases, fantástico, fantástico. Time, alguma dúvida? Ou vocês estão ainda meio atordoados? Se tiver pergunta, aproveita, vamos lá. Estou aqui. Eu tô assim ainda, tá? Aqui, tinha que ser, Maria. Sobre dinheiro. Quando você fala, né, e mostrou aquela da Beth, e que foi 100% inteligência artificial, quanto mais barato é fazer uma com IA do que o... Exato. Perfeito. Porque todo mundo acha que é baratinho, né? Mas isso aí não é baratinho. Perfeito. Esse exemplo da Beth é um ótimo exemplo. Porque se ele fosse rodado com câmera, seria muita grana. Seria mais de 10 milhões fácil, né? Porque ali... E aí vem um ponto, né? Com a IA a gente pode levar para onde a gente quiser. Então, quanto mais complexo o roteiro, mais caro ele seria. E a IA ela não acompanha esse valor da complexidade. Então, assim... Não foi barato para a BetMGM, a gente não cobra barato mesmo, porque não tem que cobrar barato, né? A gente não tem que mesmo, né? A gente tem um time de especialistas, a gente tem fotógrafo no time, a gente tem diretor de filme, tem retoucher, tem editor, tem tudo isso, atendimento profissional, tem produtor executivo. Então, assim, não é barato, mas é muito mais barato que se fosse rodar. Nesse caso ali, é muito mais que 20% e ele vai depender da complexidade do roteiro. Tá? Então, num caso de um filme de 10 milhões ali, posso dizer que foi 70% mais barato. Né? E aí vai depender muito da complexidade. A gente já fez filme para o clube de criação inteiro de IA também, que beirou também uns 70%. Isso a gente cobrando o valor justo, tá, gente? Não é querendo banalizar o mercado, não. É cobrando o justo. Isso. Vamos lá, então. Eu trabalho muito com portais de notícias, sou jornalista, né? E aí, quando você falou isso, realmente existe um problema muito grande que os jornalistas, alguns, têm essa prática de botar na IA e fazer. Mas tem alguns, como é um time que a gente trabalha aqui, que vem a IA como concorrente. Como que a gente faz para unir essas duas coisas, assim, não ser nem 8 nem 80, né? De que forma o jornalismo pode se apropriar de uma produção em maior escala, mas, ao mesmo tempo, com essa ética, com esse profissionalismo? Legal a sua pergunta, porque essa semana agora, na terça-feira, saiu um podcast que eu fiz com o Álvaro Leme, que é um jornalista da Veja, que tem lá o Planeta IA, né, a coluna dele na Veja, que é de IA.
E aí ele fala, foi legal isso, porque ele fala muito sobre isso, sobre a ética, sobre a importância, o que ele vê muito valor. E aí aconselho a galera a ver, tá? Human Podcast, que tá bem massa. Em épocas de eleições e fake news, é importante a gente ver como a IA está sendo usada dentro das redações. Eu acho que um grande ganho mesmo é na busca de fonte, sabe? Você não precisar mais ficar no Google, né? Exato, e você chegar em dados mais rápido. Então, assim, não usar para criar o texto necessariamente, mas para você encontrar fontes, encontrar mais insumo para o seu texto. Produtividade pro Total. nosso jornalista. Pessoal, mais uma salva de palmas por esse gênio aqui. Nando, meu irmão, brigadão.